Graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos nas Escrituras. Hoje estaremos refletindo sobre o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 14, onde diz assim as Escrituras: Não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aqui nós vemos um diálogo entre os apóstolos e Jesus. E a pergunta que esse texto nos leva a refletir e a meditar é: onde está Deus? Onde está Deus? Muitos homens e mulheres em todas as eras, épocas, anos, séculos, ficam e fizeram a mesma pergunta: quem é Deus? Se Deus existe, onde Ele está? Porque Deus não se importa com o meu sofrimento. Deus deve estar muito ocupado, Deus deve estar muito distante para não ver o que eu estou passando. Essas perguntas nos levam à mesma resposta: o nosso pecado, que nos separa da santidade de Deus. Albert Einstein deixou registrado: o mal é a ausência de Deus. Então, se eu acho que tudo que está acontecendo de ruim na minha vida, eu não consigo chegar a nenhuma coisa boa, é porque está faltando Deus na minha vida. Já descobrimos onde Deus está e onde Ele deveria estar. Jesus aponta para a direção no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas muitos de nós ignoramos estas falas de Jesus. Achamos que há outros caminhos, achamos que há outros desvios para chegar diante da presença de Deus. Mas estamos enganados. Só existe Jesus, o caminho. No versículo 11, Jesus acrescenta ainda: creiam em mim
quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, Jesus não dá nenhuma brecha, nenhuma oportunidade para que os homens encontrem e tentam justificar que existem outros caminhos para se chegar a Deus. Quando Jesus deixa bem claro, eu sou o caminho, ele está falando ainda, além de Deus ser o caminho, Deus e eu somos um. Deus Pai e Deus Filho somos um. Acabando com todas as narrativas. Agora sabemos onde Deus está, certo? Mas Felipe nos representou muito bem no versículo 8. O próprio Jesus, ouvimos da boca de Jesus que ele é o caminho, que Deus e ele somos um, mas Felipe tira este versículo que nos representa. Muito bem, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Felipe muitas vezes fala, faltou para Felipe, muitas vezes falta para mim e para você. Observar, ouvir e crer. Observar, ouvir e crer. Observe como Jesus começou o capítulo 14. Não se turbe, não perturbe o seu coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha só, Jesus já dava a direção dele, Jesus já deixou o seu posicionamento, como é que nós íamos ser bem sucedidos no conhecer a Deus. Como nós, pecadores, iríamos conseguir alcançar o coração de Deus, a presença de Deus. Aí eu te faço uma nova pergunta. É fácil crer? É fácil crer em Jesus? É fácil crer em Deus? E a resposta é simples, é breve. Lógico que não. Não é fácil crer em Jesus. O mundo nos faz diversas ofertas. A nossa fé é insegura, inconstante. Nos fazem balançar no meio da tempestade. Nos faz negar Jesus quando somos pressionados. Ah, não, isso não acontece comigo. Pedro é a prova disso. Pedro, o homem fervoroso, um homem conhecedor, um homem a qual Jesus amava. E Jesus fala, olha Pedro, você ia dar a vida por mim? Mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é o que de fato acontece. Pedro vai lá e nega Jesus quando é pressionado. Olha, você não é um que andava com eles? Ou você é um deles? E Pedro todas as vezes nega. E por que você acha que nós, que não andamos com Jesus, que temos que crer em Jesus pela fé, não vamos negar a Cristo com mais facilidade? Mas então, por que Jesus e Deus se importam conosco? Mesmo Jesus sabendo que nós somos pecadores, que vamos negá-lo, porque ele se importa conosco. Graça, amor e compaixão. Graça, amor e compaixão é a que move o coração de Deus e o coração de Jesus para mim e para você. Se não fôssemos isso, certamente nós seríamos consumidos, como diz as Escrituras. Não é por dó, como o diabo tenta nos enganar, ou que o mundo fala que nos rejeita, que Deus nos rejeita, Deus não se importa com você, porque um Deus que é santo, um Deus que é justo se importaria com você. Muitas vezes nós já ouvimos isso, não só no início da nossa fé, no início da nossa caminhada, mas muitas vezes durante a jornada nós ouvimos falar, você vai na igreja A, B ou C para encher o bolso do pastor. E não é para encher o bolso do pastor. Nós vamos lá porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos faz estar lá, que é Jesus. Quando olhamos para o versículo 2,
Na casa de meu pai há muitas moradas, e ninguém prepara o quarto, ninguém prepara o quarto de visita se não estiver esperando uma visita. Então, por isso, quando nós olhamos para o versículo 2, Jesus fala: vou preparar lugar, mas voltarei. Ele está esperando por mim e por você. Não é só uma simples convicção humana ou algo para massagear nossa esperança, mas é algo real que aconteceu e vai acontecer conosco. Aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele já provou que o que ele falou, que ele ia derrubar aquele templo e ia reconstruir em 3 dias. E foi o que aconteceu. Enquanto os homens esperavam que seria o templo que eles estavam acostumados a levar suas ofertas, e Jesus estava falando do templo humano, porque ele estava preparando a sua habitação, a habitação do Espírito Santo, para habitar em nós, com uma reforma a qual ele mesmo se dedicou a acompanhar e a colocar adiante. Deus, através de Jesus, vem nos afirmar e nos relembrar que somos amados por Ele. Eles nunca deixaram de ser ou de estar aonde sempre estiveram. O que precisamos é ter fé, crer. Aí poderemos experimentar o que diz o versículo 13 e o versículo 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então essa é a nossa certeza, que quando nós cremos em Jesus, nós cremos no Pai. Quando nós vemos Jesus, nós vemos Deus Pai. E é por isso que nós somos bem-aventurados. E aí nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, então, que possamos esclarecer aonde está Deus. Ele está no meio de nós. Ele não é um Deus distante, não é um Deus que tira férias, que se esconde quando há problemas, quando há dificuldades. Pelo contrário, como está escrito no livro de Mateus: não andeis ansiosos por coisas nenhuma. Assim como a relva que nasce pela manhã e à tarde é lançada ao fogo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como a relva do campo. Se esse Deus tremendo tem cuidado dessa forma de nós, por que nós vamos duvidar ou abandonar ou até mesmo descrer nesse Deus? Que o Espírito Santo possa fazer essa palavra arder em nossos corações, nosso entendimento, e saber que Ele é um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que se preocupa conosco, e Ele não está distante, Ele está bem próximo de nós. Que essa graça que me alcançou, que essa graça que alcançou os meus irmãos na fé, possa alcançar você também. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para continuarmos meditando, refletindo sobre a luz das Escrituras. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o próximo vídeo.